Queridas, queridos e queridos, a Fórum está concorrendo ao melhor canal de política no Premibest. É simples nos apoiar. Digite www.premibest.com, vai na busca, digite Revista Fórum e vote. Ou então pegue o link aqui na descrição ou nos comentários. Muito obrigado. Boa noite, Severino. Boa noite, Déia. Tudo bom com vocês? Boa noite. Ó, Severino, eu já olhei aqui na sua biografia e você não é nordestino coisa nenhuma, você é goiano, né? É isso. Na verdade, eu nasci em Goiás, né? Mas como eu tenho pai nordestino, mãe filha de baiano, baiano, então eu sou muito bem misturado. Assim. A Déia que é alagoana, né? Oi, boa noite, Sinara. Prazer estar aqui, viu, no seu programa. E prazer também estar aí junto com a comunidade aí desse fórum, que é tão maravilhoso esse programa. É isso aí. É que o seu nome não é Severino. Severino é um nome bem nordestino, por isso que eu achei que você também vinha do Nordeste, como eu e a Déia. Porque o meu pai era assim, não simplesmente nordestino, mas um nordestino, muito nordestino, né? Poeta repentista e tal, e ele se chamava também Severino Francisco, ele colocou esse nome, e me passou muito o gosto pela cultura nordestina, né? Massa. Gui, coloca a capa do livro deles aí, para a gente começar a nossa entrevista. O livro A Profissão do Sonho, Clodo, Climério e Clésio. Esse trio de piauienses era radicado aqui em Brasília, tá, gente? E hoje, apenas o Climério continua vivo, né? O Clodo e o Clésio se foram. O Climério, a gente tinha a ideia de convidá-lo também, mas ele está já bastante velhinho, se recuperou agora de uma doença e tal, então a gente vai falar deles por intermédio da Déia e do Severino. Eu queria começar a nossa entrevista perguntando a vocês como é que surgiu essa ideia do livro. A Déia tinha uma pesquisa e aí convidou o Severino para escrever, é isso? Bom, sim, é isso. Não pode falar dela. Então, eu entrei em 2021, eu entrei no edital para um projeto de desenvolvimento, que era de um livro, né, literário. Então, eu fui selecionada nesse projeto e entreguei a pesquisa, né, passei a pandemia inteira conversando com eles por telefone, pegando informações, entrando em blogs, em matérias, né, passei a pandemia inteira muito ocupada com esses 3 piauienses, porque eles são meus amigos, então eu fiz assim, eu quis fazer esse projeto porque são meus amigos, mas também porque mereciam, né, pela obra, da obra musical, mas também foram professores, então eu ganhei o primeiro, entreguei a pesquisa, e aí entrei no segundo edital, ganhei com o Severino, que não foi fácil, porque ele só entrou porque foi uma sugestão do Clodo. Aí ele vai contar aí como é que foi para ele entrar no projeto, porque ele é um rapaz muito ocupado, né? Faz crônica todos os dias, então ele não era fácil. Mas conta aí, Severino, como é que foi? Deixa eu só dizer para as pessoas que estão nos assistindo aqui que o Severino Francisco é um dos mais importantes jornalistas de cultura aqui de Brasília, tá? A gente trabalhou junto aqui no começo da minha carreira. O Severino continua como repórter escrevendo sobre cultura, né? E aí, quando ninguém melhor do que ele para fazer a biografia do Clodo, Climério e Clésio, né, Déia? Porque ele já escrevia, né? Ele já conhecia a história deles, né? Então, o Severino já escrevia eles no Jornal de Brasília, no Correio Brasiliense, enfim, então ele já gostava, né, da obra deles. Então, mas aí ele fala aí como é que foi a entrada dele no projeto. Conta, Severino. Bom, olha só, você me conhece um pouco, né? Basicamente, a minha formação é de jornalista cultural, né?
E jornalista cultural, eu costumo dizer que jornalista cultural não ganha prêmio ESSO, ganha prêmio osso, né? Então, eu considero assim, distinções, assim, uma das distinções, uma das maiores, é que o artista plástico Atos Bulcão me convidou para escrever a biografia dele, né? E aí, quando a DEA me convidou, escrever livros dá muito trabalho, né? Eu já escrevi uns 15 livros, e aí eu não estava mais afim de fazer esse esforço, né, assim, tão grande, né, para escrever um livro. Mas aí ela falou que havia sido o Clodo que havia me indicado, né? Então eu considerei um convite irrecusável, né? Uma honra, porque eu acho que esses três irmãos eles estão no plano mais alto assim da música popular brasileira pós-tropicália, né? Eu acho que eles são muito importantes. Eu criei uma forma pessoal de avaliação que tem o seguinte critério. Eu acho que um compositor é importante quando ele consegue fazer assim fazer assim 20 músicas. Você pode ouvir um CD. Eu sou do tempo do CD. Aí você ouve 20 músicas boas. Eu acho que realmente ele é importante. E eu acho que esses irmãos eles ainda não têm o reconhecimento que merecem. Aí o pessoal, ontem eu até falei que ia entrevistar vocês aqui hoje, falei, vocês pensam que não conhecem Clodo Climério e Clésio, mas na verdade todo mundo conhece, porque uma das músicas que eles fizeram foi gravada pelo Fagner. É uma música muito conhecida, Revelação, né? Aquela que fala assim, um dia vestido de saudade viva. A gente tem um problema aqui, meninos, que a gente não pode mostrar a música, tá? Porque eles derrubam a nossa live por causa dos direitos autorais. Então, eu tenho sempre que ficar aqui cantando para poder dizer quais são as músicas, né? Então, essa música Revelação, todo mundo conhece. E hoje até eu fiquei lendo o livro do Severino da DEA e ouvindo os discos antigos do Clodo Climério e Clésio, e eu não sabia que era deles também aquela o meu amor é cebola cortada, meu bem, que sempre me faz chorar, é espinho de mandacaru, também gravada pelo Fagner. A gente tem fotos deles com o Fagner, né, Gui? E gravada por Milton Nascimento também. Olha aí, ó. Esse Milton Nascimento em MPB4. Esse é o Clodo Climério ou o Clésio? Esse é o Climério. Esse é o Climério. Esse é o Climério. E tem mais uma foto com o Fagner, não tem? Tem. Tem outra foto. Tem outra foto com o Fagner. Deixa eu marcar aqui para o Gui ver. Tá identificada aqui na lista, viu? Então. Viu, essa aí, ó. Essa aí. Eles fizeram essas músicas que fizeram muito sucesso na voz do Fagner. Eles mantiveram essa parceria, essa amizade sempre? Fagner reconheceu o papel deles na carreira? Sim, o Fagner sempre reconheceu, mas eles não mantiveram uma parceria, não, porque eles tiveram outros parceiros, né? Estabeleceram parcerias com outros, com Dominguinhos, com pessoas importantes, Ednardo, né? Com Nara Leão. Nara Leão, isso é uma coisa curiosa, porque a Nara Leão teve uma sintonia assim, incrível com eles, né? E o Vinícius de Moraes fala assim que amigo você não conhece, você reconhece, né? E parece que esse encontro se encaixa nesse caso, né?
e ela fez a única música que ela compôs foi em homenagem a ele, né? Olha aí, ó, os três com Nara Leão, aqui em Brasília, né? Sim, sim. Aqui em Brasília, ela tinha um namorado aqui em Brasília, né? Ele era engenheiro arquiteto, e ela frequentava Brasília muito nessa época, né? Quando conheceu eles. Fagner também morava aqui quando conheceu eles. Ele fala que ele teve uma passagem por Brasília? Sim, o Fagner ele foi mandado pela família, né? Assim, vivia envolvido com a música, nos bares e tal. Ele falou que até que nem bebia tanto, mas assim vivia envolvido com a música em Fortaleza. Aí era muito jovem, né? Foi mandado pela família para morar aqui e para estudar, né? Na UNB. Mas aí ele ganhou o Festival do CEUB, ganhou 4 prêmios, os prêmios principais do Festival do CEUB, e isso aí impulsionou a carreira dele, né? Então ele foi para o Rio de Janeiro e ele voltou no festival seguinte do CEUB e voltou como presidente do júri e premiou o Clodo, né? Uma música chamada Placa Luminosa, e eles, nesse momento eles ficaram amigos. Foi nesse momento que eles ficaram amigos. Mas depois essa parceria não teve continuidade, não teve continuidade com outros parceiros. E tem uma história interessante. Aquela foto que você colocou, Sinara, dele com os dois, né? O Clésio e o Clodo. Os dois são os autores, né, de Revelação. E o Fagner estava em Brasília, não sei em que momento, se foi nesse que o Severino contou agora, se foi antes, mas ele foi assistir o lançamento do primeiro LP deles. O Severino disse que ele é da geração CD, né? Eu sou da geração LP, viu? Porque eu fui no show de lançamento do São Piauí em Teresina com eles. Mas, enfim, aí no lançamento do São Piauí em Brasília, lá no Teatro Renato Russo, lá no nosso teatro aqui da W3, o Fagner estava na plateia e eles cantaram a música Revelação, que não fazia parte do LP São Piauí, porque não tinha dado tempo, né? Porque você sabe que a música passou por 3 versões, né? 3 letras, né? Foi na terceira que vingou, que foi a letra justamente do Clodo. Então, o Fagner assistiu, quando acabou, ele chamou o Clodo, falou, pelo amor de Deus, eu vou viajar para o exterior, mas não passe essa música para ninguém. Ele já sabia que não estava no disco, né? Porque eu vou para Paris, mas quando eu voltar eu quero gravar essa música. E essa música, eu gravando, você vai ficar de cabelos brancos e ela ainda vai estar nas rádios fazendo sucesso. Bom, a música continua fazendo sucesso, embora é uma pena, né, que o Clodo não esteja de cabelo branco assistindo como fala, essa coisa que profecia. Isso aí. Mas eles gostam muito, eles se falavam, assim, mesmo à distância, ele e o Clodo, ele era mais ligado, mais amigo do Clodo, mas ele cantou outras músicas, teve outras parcerias, não foram tantas, mas essa Revelação foi uma grande, né? Foi uma grande parceria. Porque... Sucesso incrível, né? Eu me lembro que eu era... Para ele e para os meninos também, depois, né? Eu lembro que eu era criança. Tem Ave Coração. Tocou muito, né? Eu acho que essa, junto com aquela outra que ele fez, acho que era Coração Alado, né? Tem Ave Coração. Ave Coração. É uma música do Clodo com o Zeca Bahia. Essa música também fez muito sucesso com o Fagner. Agora, tem uma música, Sinara, tem uma música que eu gostaria de chamar a atenção, que chama Conterrâneos, que é uma música que é uma letra do Climério e música do Clodo e o Clésio, que o Climério fez essa letra em homenagem a Vladimir Carvalho. Eles eram muito amigos, né? O cineasta Vladimir Carvalho, documentarista.
Então ele queria homenagear o Vladimir, mas não mencionando diretamente o nome dele, né? Mas a questão ele queria falar da questão dos migrantes nordestinos, né, que vieram para Brasília e foram expulsos, né, para a periferia, né? E eu acho essa uma das canções mais bonitas sobre a migração nordestina na música brasileira. E ao dizer isso, eu estou incluindo essa canção na tradição de grandes, né, nomes da música brasileira, como Luiz Gonzaga, Humberto Teixeira. Eu gostaria que as pessoas ouvissem, né, assim, enquanto lessem, ouvissem as canções mencionadas, porque eu acho que a pessoa pode tirar a sua própria conclusão. Exato, exatamente. Falando em Vladimir, Sinara, eu posso contar uma história? Claro! Então, Vladimir, eu já tinha feito a pesquisa, na época da pesquisa ainda, do primeiro edital, e eu saía muito com ele, a gente contava no Cine Brasília, Vladimir é muito meu amigo, né? Eu trabalhei no filme dele, fiz a pesquisa de um filme dele, lá atrás. E aí eu encontrava com o Vladimir e contei para ele, né, que eu estava fazendo esse projeto. Nossa, mas ele ficou numa alegria tão grande. Ele falou: Déia, você está fazendo um tema muito importante. Você está fazendo uma coisa muito importante que né, revelar o trabalho desses 3 piauienses, 3 amigos, meus compadres. O primeiro é compadre dele, né? E eu tenho uma falha na minha discografia, não, na minha cinematografia, que eu devia ter feito um trabalho com eles, né? E nunca fiz, e você agora está fazendo, né, na literatura, né? Mas, assim, eu me arrependo de não ter feito um filme com eles 3, mas, enfim. Então, ele me ajudou muito, aí todo dia, toda semana ele me ligava para dizer que tinha achado, ele tinha tudo registrado dos meninos, ele tinha matérias, ele tinha lançamento dos discos, ele tinha o folder, ele tinha as matérias que saíram nos jornais, então, assim, a casa dele, né, é um acervo, né? Um museu lá dele. Então, ele tinha tudo dos meninos, que eu chamo, né? E sempre ele estava me entregando alguma coisa que ele achava relacionada aos 3. Ó, o livro aqui tá, e eles estão falando do cineasta Vladimir Carvalho. O prefácio do livro é assinado pelo Vladimir Mãos Ferreira, uma tripla entidade. Muito lindo o texto do Vladimir. Eu queria mostrar para vocês aqui, para o pessoal que está nos assistindo, também para o Severino e para a Déia, um trechinho de uma entrevista que tem com o Climério. Foi feito pelo canal da Assembleia Legislativa do Piauí, 8 anos atrás, tá? E eu peguei um trechinho só para a gente não ficar sem o Climério aqui participando da nossa live. Coloca aí, por favor, o vídeo, Gui. Cadê o Severino? Caiu? Eu acho que o problema todo não é da música popular brasileira, não. A música popular brasileira, que a gente considera de qualidade, continua sendo feita. O que não é divulgação. Ah, certo. Então, o estrangulamento da mídia, né? Por razões que eu compreendo perfeitamente. Mercado. E razões da própria indústria, vamos dizer assim, que é o seguinte: esses artistas que fazem o tipo de música que eles estão lançando, é melhor para eles porque são substituíveis facilmente. Sabe? Os artistas daquela época que você fala, da qualidade, da década de 70, 80 e tal, não dá para substituir. Você não pode substituir Caetano Veloso, Chico Buarque. Não pode. Então, o que acontece é o seguinte: isso para a indústria é muito chato. Fica dependendo do artista. Até que apareça outro tão bom, não sei o quê, né? Agora não. Agora eles pegam duplas caipiras, botam todo mês, eles botam uma. Só, eu nem sei mais o nome dos caras. Tem uma nova que surgiu agora, que é Ademir e Adesincomir. É muito bom, né? Bom, mas eu não tenho muita crítica com relação a isso, não. Sei. Né? Porque antigamente nós tínhamos a gente chamava de música cafona. Né? O brega. O brega da época era música cafona, né? Mas E hoje eu ouço e acho clássicos, com o passar do tempo, né? Sim. Por exemplo,
E, aliás, eu sempre gostava um pouco disso, né? Das músicas cafona. Por exemplo, Nelson Gonçalves, uma beleza. É lógico. Né? Era considerado uma música cafona. Né? O cantor do cabaré, né? Hoje eu lembro assim, de boleros maravilhosos, que na época eram considerados finca, picada, né? Sim. Aí é bonito. Tem alguns poeticamente muito bonitos. Então o tempo vai classificando as coisas, eu acho. Né? Pode ser que de alguns desses que a gente diz que são não sei o quê, alguns salvam. Mas tem uma coisa que eu não gosto, é essa parte industrial, de substituição de peças. Descartáveis. É o descartável. Eu acho isso terrível, né? Bota no rádio, toca. Hoje a gente sente saudade de Chitãozinho e Chororó, rapaz. A que ponto chegamos? Não é? Porque eles estão fazendo uma coisa quase clássica, né? Diante desses outros. Isso, né? Sem dúvida. Pois sem dúvida. É muito engraçado. Eles estavam criticando aí essa nova geração de sertanejos, né? E aí o Climério falou que hoje é clássico, o brega virou clássico, o Chitãozinho e Chororó virou clássico, né? Porque apareceu coisa muito pior. Eu queria, você falaram passar um pouco sobre essa falta de reconhecimento do Clodo, Climério e do Clésio. Vocês acham que não houve um reconhecimento à altura do talento deles? Fala. Eu acho... Pode falar, Dani. Não, eu acho que eles tiveram, né? Mas poderia ter tido mais, né? Eles tiveram, porque as músicas deles foram gravadas por pessoas que levam, né? Dominguinhos gravou muitas músicas deles, né? Dominguinhos teve um disco, né? Que a capa, né? Era o nome de uma das músicas. Então, assim, as músicas deles saíram de Brasília, fizeram sucesso, né? E eles nunca saíram de Brasília, foram a São Paulo, ficaram um tempo, né? O Clodo morou um tempo com o Roger e com a Tete, lá em São Paulo. O Climério foi para outra cidade, em São Paulo, trabalhar, mas lá ele conheceu o Ednardo, né? E encontrava com o Ednardo em São Paulo. Tanto é que eles fizeram parceria. Ele tem parceria com a música, né? Enquanto Engoma Calça, que fez muito sucesso também. Eu acho que poderiam ter feito mais, mas eu acho que a opção deles ficarem em Brasília, né? Mas eles... Tem as músicas deles. Você acha que a opção de ficar em Brasília atrapalhou um pouco a carreira deles? Mas eles não queriam, nem eles pensavam, acho que eles não tinham essa vontade de fazer um sucesso. A vida deles era em Brasília, né? Eles saíram, mas voltaram, foram para a universidade, foram professores, né? Todos três foram professores da Universidade de Brasília. A música era uma profissão do sonho, né? Eles eram professores, sempre sobreviveram como educadores, né? Então, é interessante porque eles não constituíram uma carreira assim, no mercado e, no entanto, inscreveram o nome deles na história da música popular brasileira porque grandes intérpretes, né, quiseram cantar a música deles, né, assim, por exemplo, Riso Cristalino, parceria do Climério com Dominguinhos, é cantado por Elba Ramalho, né, Milton Nascimento cantou Cebola Cortada, Fagner, né, cantou inúmeras canções, né, então eles... Quem é reconhecido, as pessoas que estão em primeiro plano, não é? E eles são compositores, não é? Eles cantaram as músicas deles para divulgar, mas eles não são cantores, né? Eles nunca se propuseram a ser cantores, cantaram para registrar a música deles. Ó, quem apareceu aqui, meu amigo Pedro Alexandre Sanches, outro repórter de cultura maravilhoso, que está aqui feliz da vida. Olha só, que notícia maravilhosa assinaram. Uma biografia de Clodo, Climério e Clésio. Pois é, Pedro, está saindo aí a biografia A Profissão do Sonho. É sobre isso que a gente está falando aqui. Se você quiser mandar alguma pergunta para a Déia e para o Severino, fique à vontade, tá? Tem uma frase no livro que eu achei tão interessante, que acho que é o Clodo fala do Climério, que ele
ele saiu do Piauí, mas o Piauí não saiu dele, né? Vocês acham que isso cabe para os três irmãos? Eles saíram do Piauí, mas o Piauí não saiu deles? Cabe, mas cabe mais para o Climério, viu? São medidas diferentes, não é? Assim, o Climério é realmente o que mais ficou ligado no Piauí, né, nos temas, né, da cultura nordestina, né? Mas nos outros irmãos isso está presente de maneira não tão explícita, mas presente, né? Eles são muito piauienses. Eu acho que o Clodo é o mais brasiliense, né? Porque ele chegou à cidade com 13 anos, né? Chegou mais novo, né? O primeiro... tem uma história que alguém perguntou, quando o Climério se aposentou da universidade, professor, né, se ele voltaria para o Piauí, né? Ele falou assim, ele nunca saiu de lá, o Clésio falou, ele nunca saiu de lá. Pois é muito boa essa história. Ele saiu do Piauí, mas o Piauí nunca saiu dele. A Miriam Ramos está comentando aqui, geralmente os nomes dos compositores a gente fica sem saber. Revelação é um grande sucesso, mas eu achava que era do Fagner, né? Eu acho que muita gente acaba... É isso, o cantor fica em primeiro plano, né? Então, geralmente as pessoas, até hoje na internet, aparece assim... O cantor é atribuído ao cantor, né, o crédito da composição. E me diz uma coisa, vocês descobriram a origem desses nomes, Clodo, Climério e Clésio? Como é que os pais resolveram dar esses nomes tão diferentes para os filhos? Bom, eu acho que... Porque na minha casa também é todo mundo com D, né? Lá em casa, Déia, Dione e Diógenes, eu sou nordestina. Eu acho que o deles foi por aí também. O do Clodo é Clodomir, né? Não o Clodo foi, né? Passou para ser depois, mas o nome dele hoje mesmo é Clodomir. Deve ser isso, essa questão de nordestino mesmo. Botar tudo com a mesma letra. E eles tinham mais irmãos? Irmãs. Também com CL? Sim, Clélia, Cristina. Isso. Todos assim, né? Com esse nome. E é muito curioso, porque parece que eles já nasceram para ser um trio, né? Clodo, Climério e Clésio, gente, é perfeito. Não, isso também é muito interessante, porque, na verdade, eles nunca foram um trio, né? Porque essa história de eles se constituírem um trio ocorreu em um programa de televisão. Eles foram convidados para cantar, e aí, na edição, eles colocaram só a música que todos estavam juntos, né? Aí um produtor viu, os convidou para gravar um disco, mas falou assim, mas eu quero o trio, né? Eles nunca foram um trio, então eles disseram que faziam assim, uma reforma agrária, sabe? Cada um cantava 3 músicas e tal, mas eles nunca constituíram um trio, né? Até numa apresentação de um disco, o Ednardo escreve assim, eles nunca foram um trio, eles são uma tríade, né? Que legal, uma tríade, mas não um trio. Eu vou colocar agora para vocês as capas dos discos do Clodo, Climério e do Clésio, tá? Coloca aí. Depois o Clodo faz carreira solo. Eu peguei só os discos, né? Esse daí, que é de 77, que eu estava ouvindo hoje, que tem Cebola Cortada. Lindo disco, gente, lindo. Tem, assim, alguns com uma pegada tango, né? Eu achei demais esse disco. Achei fenomenal esse disco deles, o São Piauí, hein? Hein, Severino? Sim. Disco. Esse disco, o tempo passou e eles permaneceu atual, esse disco, né?
Tem mais. Vai colocando os discos. Olha outro aí, ó. Chapada do Curisco, Clodo Climério Clésio. Linda capa também, maravilhoso. Esse aí eu não ouvi. Aí pode ir passando, Gui, que quero perguntar para eles o seguinte: não estão no Spotify, vocês sabem por quê? Não. Olha, eles não são, eles não têm uma organização, né? Eles não constituíram a carreira, né? São professores, né? Opa, caiu o Severino. Daqui a pouco ele volta. Né? Mas não é impressionante isso, Deia? Eu fui procurar no Spotify para ouvir os discos deles, só tem no YouTube. Tá? No YouTube vocês acham todos. Né? Algum fã baixou e colocou. Mas no Spotify não tem nenhum dos discos, apenas os do Clodo da carreira solo. A carreira solo. Eles teve essa falha, né? Eles pararam quando eles se separaram. O Clodo sofreu muito, né? O Clodo ficou 5 anos sem conseguir gravar, compor. Foi uma separação assim, né? Então, assim, eu acho que não teve depois essa organização. Acho que os filhos, né? Devem fazer isso, né? Devem fazer. Esse disco tem que ir mesmo para o Spotify, porque as músicas são muito lindas, né? Cebola Cortada, Conto em Goma Calça, elas são, e tocam muito ainda, né? Tem muitas que ainda tocam, né? Que você ainda ouve na rádio, eu ouço muito na rádio, Conto em Goma Calça, que, aliás, o Severino podia estar aí para contar uma história que o primeiro contou para ele, muito engraçada. Volta, Severino. Daqui a pouco o Severino volta. Dagmar pergunta para você, Deia. Você conhece a obra do desenhista José Duarte, dos Três, que foi traduzida em xilogravura? Não. Uma obra deles, dos Três, do Clodo, Climério e Clésio? Acho que sim. Ele está falando aqui. A obra do desenhista José Duarte, dos Três, que foi traduzida em xilogravura. Fronteira Arte e Cultura fala, foi uma surpresa maravilhosa ter uma foto minha nesse maravilhoso livro. Gratidão, querida Déia e Severino. Quem é que está falando? A foto? É um perfil chamado Fronteira Arte e Cultura. Não sei quem é a pessoa. Mas ele é da capa? Ele é foto da capa? É a foto dele? Não sei. Você tem que se identificar, Fronteira, porque está só aparecendo o nome do seu canal. A foto da capa de Carlos Veras. Será que é o Carlos Veras? Fábio Reoli, geralmente no Nordeste os nomes são a junção. É o Peninha, está falando aqui que é Peninha. O Peninha, meu amigo, que mora em Olhos d'Água. Ele autorizou uma foto dele, muito bonita, que está aqui no livro, ele ainda não apanhou o livro. Viu, Peninha? Está aqui o seu livro. Fábio Reoli fala, geralmente no Nordeste os nomes são a junção de 2 nomes próprios, geralmente do pai e da mãe. Acho barato. Mas não é o caso do Clodo e do Climério, cuja mãe se chamava Alice, não é isso? E o pai, eu esqueci o nome. Você lembra, Déia? A mãe do Clodo Climério e Clésio era Alice. Deixa eu dizer para vocês aqui. Peraí, pai. Meu Deus do céu, tanta coisa que a gente tem que lembrar. O Severino ia saber. O Severino tem a memória melhor que a minha. Matias e Alice. Matias e Alice. Então, assim, eu também pensei nessa possibilidade, tá? De ser uma junção de nomes, mas não é não, tá? Não é não. É a primeira letra C mesmo. Na minha casa é D, na C. É o Peninha. Peninha, eu vi outro dia um documentário que você fez com a Derne, não é a Laís, é a irmã Laís Aderne. A Silvia Arderne, com a Silvia Arderne, muito legal, tá? Eu assisti seu documentário. Severino não conseguiu voltar, Gui? O Severino caiu. Eu achei que ele estaria numa transmissão de uma maneira mais confortável, mas parece que ele estava fazendo do celular, né?
Bom, enfim, gente, infelizmente a gente está chegando no fim da nossa entrevista aqui com a Déia, com o Severino, e como todos e todas que vêm aqui no nosso programa, eles trouxeram dicas culturais para vocês, tá? Coloca a dica da Déia, por favor, Gui. A dica da Déia é o filme Manas. Por que você está indicando esse filme para a galera que está nos assistindo, Déia? Nossa, porque é uma história muito incrível, né? É triste, mas é muito forte esse filme. Ele estava nos cinemas até outro dia, agora está no streaming, mas todo mundo tem que assistir. É um filme que tem a Dira Paz, né? Mas as meninas que fazem, né? As crianças que passam pela violência, né, sexual lá na ilha de Marajó, elas são da terra e são maravilhosas, parece que já são atrizes há muito tempo. Então, o filme é lindo, é forte, é um filme necessário para a gente saber o que está acontecendo com essas meninas lá nesse... Quer dizer, deve ter em vários lugares, no Nordeste também deve ter, mas no caso desse filme, é lá na ilha de Marajó. Então, assim, por isso que eu escolhi, eu achei muito bonito e muito forte, e recomendo. Muito bom. Deixa eu ver onde é que está passando Manas para vocês aí, ó. Ele já está nas plataformas, está no Prime Video, tá? Dá para vocês verem aí no Prime Video. O Gui está entrando em contato com o Severino para ver se ele consegue entrar para falar da dica dele, tá? E enquanto isso eu vou lendo aqui os comentários. Patrícia Ramos, ótima entrevista. Ana Paula, esse filme é maravilhoso. Ficou cotado para concorrer ao Oscar junto com Agente Secreto. Excelente dica. Tchê de Santa Teresa. Olha aí o Severino. Ô, Severino. Voltei. Severino voltou. A Déia queria que você contasse uma história, não era, Déia? É a história do Enquanto Igual uma Calça, do Climério. Ah, sim. Não, tem um capítulo, né, do livro só sobre histórias, né, das músicas, é muito interessante, né, essa do Enquanto Igual uma Calça, o Climério estava na casa do Ednardo, né, eram muito amigos, e aí eles iam à praia, alguma coisa assim, iam sair, e a mulher do Ednardo falou assim, não saia assim não, deixa eu engomar essa calça, né? No Nordeste, passar a calça, né? Usa engomar, né? Usa a palavra engomar, né? Aí eles começaram a brincar, né? Então, enquanto engoma a calça, então vamos fazer uma canção. Aí o Climério, uma canção bem facilzinha, fácil de cantar e tal. E aí fizeram essa canção, né? E o Ednardo gravou e não disse para o Climério, né, e trouxe a gravação, e a gravação incluía uma parte final, né, que fala assim, e como é triste nossa vida de artista, depois de perder Vilma para São Paulo, perder Maria Helena para o dentista, né? Que isso era uma canção, uma brincadeira que ele fez quando ele estudou em São José dos Campos, que tinha duas secretárias lá, que uma se casou com o dentista e outra foi contratada pela editora Abril. E aí ele fez uma brincadeira interna, né? E o Ednardo utilizou isso, e isso aí entrou para a música. Ó, que delícia, gente! O livro, tá? A Profissão do Sonho. E aí, quando vocês forem ler esse capítulo que o Severino está falando, que ele fala das letras, é bom ouvir ao mesmo tempo, tá? Eu dou a dica para vocês que ele... Nesse caso aí é do Ednardo, né? Foi gravado para o Ednardo. Se vocês quiserem ouvir as músicas com o Clodo, o Climério e o Clésio, só tem no YouTube, tá? Severino, a sua dica, coincidentemente, semana passada, nós entrevistamos o autor da sua dica que você tá dando. Que legal. Só sei que foi assim do Otávio Santiago, a trama do preconceito contra o povo do Nordeste. Quem não viu a entrevista com o Otávio, está aqui no nosso canal. Por que você está indicando esse livro para a galera? Não, olha, eu acho que esse livro é muito interessante, né? Porque realmente, né, existe um preconceito absurdo, né, contra os nordestinos. Inclusive,
Eu morei em São Paulo, né? Meu pai era pastor presbiteriano, né? Ele morava a cada 4 anos numa cidade, né? E assim eu senti, né, uma discriminação assim absurda, né? Assim, mas eu não sou nordestino, mas você com esse nome, com essa cara, entendeu? Mas assim, então eu assumi um pouco, né, também isso, porque eu fui gozado nessa época. A partir daí eu quis conhecer, né, assim, a cultura nordestina, né? Saber o que era isso Nordeste, né? Aí eu fui ler Gilberto Freire, ler Graciliano Ramos, João Cabral de Melo Neto, né? Eu falei, pô, ser nordestino é muito legal, né? Assim, é uma coisa espetacular, né? Então esse livro fala sobre isso, né? Que é uma coisa muito triste, né? Essa discriminação contra nordestinos. Eu acho que Brasília é uma cidade que eliminou esse tipo de coisa, né? Porque aqui ninguém é dono de nada, não é? O Gilberto Freire dizia que Brasília era a oportunidade de se fazer um rebrasileiramento do Brasil, né? Eu acho que isso é verdadeiro, né? Com todas as contradições, as mazelas que envolvem a história de Brasília. Então, eu acho que esse livro é muito importante, né? Como um instrumento de debate, né? Sim. Você sabe que eu fiquei surpresa, viu, Severino? Que no livro ele fala que o termo candango originalmente também é um termo preconceituoso com nordestinos. Sim. Eram os trabalhadores, né? Os operários, né? Mas depois essas coisas elas vão mudando, né? Tornando-se um sinal positivo, né? Foi ressignificado, né? Aliás, o filme Conterrâneos Velhos de Guerra, que eles citaram aqui do Vladimir Carvalho, é um filme justamente sobre as pessoas, esses candangos que construíram Brasília, tá? Gente, foi um prazer enorme ter vocês aqui no meu programa, tá? Coloca de novo a capa do livro A Profissão do Sonho, Clodo Climério e Clésio. Coloca aí, Gui. O pessoal vai perguntar onde que pode adquirir o livro, tá, gente? Fica com a ideia. O livro, em Brasília, ainda está somente no Sebinho, né? A gente ainda vai trabalhar numa segunda edição, porque já praticamente a primeira já foi, e aí a gente vai distribuir em outros lugares em Brasília. Agora, as pessoas de fora de Brasília podem entrar em contato com a editora, que é a editora Tagore, e o endereço é comercial@tagoreeditora.com.br. Tá? O Tagore, tá? T-A-G-O-R-E, Tagore. Tagore Editora. Tagore Editora. O telefone é 61. Vocês entram em contato com a Deia no Instagram, mandou uma mensagem para ela no Instagram, Deia Barbosa 78, é isso? 79? Eu uso mais Facebook. Facebook. Então, entrem em contato com a Deia no Facebook, Deia Barbosa, assim como está escrito aí, tá? E aí vocês mandam mensagem para ela que ela dá mais informações. Olha, prazerzão ter vocês aqui, tá? Parabéns pelo livro, tá uma delícia a escrita, viu, Severino? Ah, que legal. Uma delícia de ler, recomendo demais. Um beijo a vocês e bom final de semana. Beijo. Muito obrigado, hein? Você também, para todo mundo. Obrigado. Bom final de semana. Tchau. Você também. Obrigada. Tchau.